Aí é um problema. Quando a pessoa acha que tem a verdade absoluta, que seja ela de sei lá, de uma religião, de um partido político, de não sei o quê, de uma ideologia tal, A ou B, inexoravelmente a pessoa cai em um extremo. Porque uma coisa é você defender, não, eu acho que esse caminho está certo. Agora, quando esse caminho você cria inimigos, os quais você acha que eles têm que serem eliminados, né, a gente entra para um terreno da crença. A gente entra para um terreno perigoso, onde a gente perde a coisa da razão, né? Então, acho que isso é muito importante a gente hoje resgatar. Pelo menos eu acho, não sei se você concorda. A gente ter isso como, né, uma medida para que a gente possa ancorar e a gente restabelecer um ambiente de dialético mesmo, dialético no sentido de que eu penso uma coisa, né, e o outro vai lá, discorda, e a gente vai para chega uma outra coisa, a gente vai transformando, tem uma polaridade com a outra, só que essas polaridades não querem eliminar a outra. A gente quer que essas polaridades façam o motor, né, daquilo que vai aperfeiçoando o que eu acho. E é muito bom você ter aquela coisa de você, não, esse caminho tá errado, gente. E o outro, quando você vai ver o outro já tem uma outra coisa lá, ele já desenvolveu uma outra coisa, você vê, poxa, que legal, cara. Eu não estava vendo isso. Eu adoro quando alguém me mostra que eu estou errado. E eu acho isso fantástico. A gente não pode também ficar preso. Aí é o problema, porque quando você fica preso, você cai na rede do extremismo. Quando você acha que você é a pessoa certa, que, né? Não sei se faz sentido, né, Jocélia? Você como, né, uma professora da área de linguagem, eu acho que isso aí, né, tem tudo, eu acho que é por aí. E eu não sei também se o que eu estou colocando faz sentido também, né? É o que eu estou desenvolvendo aqui, né? Então, a gente tem que pensar bem nisso, porque o cenário que a gente está vivendo hoje, a gente tem visto muitos fanatismos, tanto do ponto de vista religioso, político. A gente tem visto aí pessoas, devido à capilaridade, à grandeza, né, do que é a física quântica. Então, eu vi muitas pessoas, eu mesmo, inclusive, já me incluo também, eu já caí também numa forma simplista de interpretar a física quântica. Precisei levar uma lapada para eu perceber que, não é bem por aí. Isso aqui são um grupo de cientistas que dizem tal coisa, mas isso não é verdade absoluta. Mas eu estava vendo uma outra coisa na internet, eu não sei o que foi, e de repente aparece lá, não sei se foi um anúncio, não sei o que foi. Eu comecei a ver os primeiros minutos lá, digo, vou ver isso aqui só para ver o que ele está falando aqui. E aí, de repente, quando eu me dei conta, Alessio e Ivana, eu já estava, já tinha passado mais de 20 minutos, acho que meia hora. E quando eu me pego, eu estou querendo comprar o curso do cara. Lá estou eu, fazendo cálculo, pensando, peraí, mas se eu fizer isso, eu já estava querendo comprar o curso do camarada. Só que aí, peraí, meu cara, eu preciso desse curso? O que isso vai me ajudar? E aí, quando eu refleti, respirei, eu disse, caramba, eu não preciso desse curso. Mas de uma coisa eu aprendi aqui, que é sensacional, e que a gente tem que estar sempre esperto, sempre esperta, que é o poder da persuasão. E como existe uma arquitetura sutil de persuasão. Eu penso que no caso do Érico Rocha, eu vou dar esse crédito a ele. Mas eu quero crer, quero na boa fé, partindo da presunção da inocência, que ali ele queria realmente vender uma coisa boa dentro da compreensão dele. Eu vou dar esse crédito. Não posso acusá-lo de nada, né? E aí eu fiquei muito impressionado. Caramba!
o poder que tem uma mídia dessa, assim, que de repente, se a pessoa não para pensar, às vezes ela compra o que ela não quer. Quantas vezes já não aconteceu na nossa vida a gente comprar uma coisa? Eu lembro que eu fui comprar um celular uma vez, tinha um outro celular que eu tinha gostado mais, ele era melhor para mim, estava até mais barato, mas a vendedora fez uma conversa. Ixi, eu lembro que eu fui para outra cidade para ver, em uma cidade aqui perto, né, que é um bairro de Brasília, que é Taguatinga. Eu fui para lá e não sei o quê. Mas essa vendedora era muito esperta. Pois ela não me vendeu o celular. Cheguei em casa, depois de uns 2 dias eu falei, pô, cara, não era isso. Por que eu não comprei o outro? Então fica essas questões, que é a coisa da persuasão. E a persuasão muitas vezes faz com que a gente perca, né, o controle de nós mesmos e nós mesmas, e a gente seja muitas vezes levado. E aí, no caso do Érico Rocha, eu fui ver outras coisas dele, e eu vi um vídeo dele. Agora eu vou ficar devendo para ver qual foi, eu tenho que fuçar. Porventura você quiser saber qual foi esse vídeo, eu vou ter que fuçar para te dizer que eu fui vendo assim aleatoriamente. Mas teve um que me chamou a atenção, que era quando ele estava falando das profissões. Ele estava dizendo que hoje todo mundo tem que fazer marketing. O marketing, ele usa até uma analogia, né, uma metáfora de que o marketing hoje é como um item indispensável no carro. Você pode comprar um carro que pode ter um design tal, ele pode até não ter teto, pode não ter isso, pode não ter, mas uma coisa indispensável não pode. É como um volante, né, ele tem que ter alguma coisa ali, né, num motor, ele tem que ter uma coisa que é indispensável, que é básico para um carro, né? E ele coloca o marketing nesse patamar. Por quê? Segundo ele, porque hoje, aí onde está o perigo, viu, gente? Aí onde ainda a gente tem que estar esperto e esperta. Porque hoje é muito fácil você entrar na universidade. Hoje tem, ele usou, se eu não me engano, a profissão de advogado e médico. Hoje tem advogado e médico para tudo quanto é lado. Então, para você se diferenciar, para você ser o melhor, você tem que entender o marketing, você tem que fazer marketing. Entenda-se marketing aí no contexto de que é tudo que você faz para vender uma coisa. Então, para você vender, você tem que mostrar que é melhor. Só que tem um detalhe aí, uma coisa que é falada sutilmente, que é invisível e a gente não percebe. Que são o que, inclusive, ele fala que são os tais dos gatilhos mentais, são os atalhos mentais que a gente faz para a gente falar alguma coisa. E olha que a gente usa o tempo todo. A gente está o tempo todo usando os gatilhos, que eu vou falar aqui de alguns gatilhos, que são os atalhos. A gente sempre procura um caminho mais próximo, né? Mas antes de eu falar desses gatilhos, eu só vou ilustrar o que ele estava falando e o que estava no transfundo. De uma certa forma, tudo que ele está falando traduz tudo isso que a gente falou, em essência, esse sentido, não sei se é intencional, me parece que é intencional, que é essa questão ideológica do individual em detrimento do coletivo. Então, parece que no pano de fundo do que ele fala sem falar, sutilmente, de que a universidade é um problema. Porque, de uma certa forma, a universidade concorre com ele. E aí, ele coloca uma coisa que eu considero um pouco perigosa, que é essa coisa hoje de que as pessoas chegam aqui na internet, aprendem uma coisa na internet e dá as costas para a universidade. Inclusive, ele tem um inimigo comum, até onde eu percebi, me corrija se eu estiver enganado, até onde eu percebi, ele tem um inimigo que é o servidor público e ele tem o outro inimigo que é a universidade, porque ele dá cursos. Então, na lógica dele,
tudo que é bom é tudo que vai dar dinheiro. Ele tem uma fórmula, onde ele tem uma série de elementos, de técnicas que vão mostrar você atingir um negócio que é você ganhar muito dinheiro. E ele coloca isso como ganhar dinheiro, a salvação para todos os problemas da humanidade. Me corrija se eu estiver enganado. Se meu entendimento estiver incompleto, eu corrijo, faço as devidas correções e me desculpo se for necessário. Mas me parece que lá no transfundo ele traz isso. E se a gente refletir, isso está indo na contramão, pelo menos do que eu considero importante hoje, que é a gente valorizar o coletivo. Você necessariamente não precisa ser universitário, mas a gente não pode colocar a universidade, generalizar, colocar uma coisa como inimigo, né? Ou seja, ir para um extremo para você desqualificar a outra. Porque quantas pessoas não se beneficiam da universidade? Claro que se você vai fazer um marketing, isso é importante. Você tem lá quem não faz marketing? Eu faço marketing, todo mundo faz marketing. Eu também sou terapeuta, eu tenho que fazer minhas propagandas, isso é normal, faz parte. Agora, você faz propaganda para quê? Para você crescer individualmente dentro dessa lógica, ou você faz propaganda para que você consiga persuadir cada vez mais as pessoas para elas se cuidarem? No meu caso, terapeuta, para ajudar as pessoas a se cuidarem, a lidar melhor consigo mesmo, lidar melhor com as doenças, compreender a si mesmo.